Nosso primeiro ponto, então, vai ser salvar totalmente o pecador perdido, né? Nós vamos, então, observar o que o Senhor disse na sua palavra em João 5:24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. E como nós observamos, então, que o Senhor, quando vai nos salvar, nos salva totalmente, né? Nós já falamos um pouco sobre isso outro dia, e nós vamos estar repetindo tudo novamente, mas você olha no quadro, nos textos, e isso vai ajudar, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará na minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um, diz o Senhor Jesus. Aqui nós temos então uma segurança eterna, né? Tem a vida eterna. São as palavras do Senhor Jesus. Quando nós abrimos o coração e cremos nele, nós temos a vida eterna. E isso é de fato importante, não é? Nós temos aqui a palavra jamais perecerão. Jamais quer dizer nunca perecerão, né? Depois ele menciona alguns fatos. Ninguém as arrebatará da minha mão. Quer dizer, estamos seguros em Cristo, né? Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. Da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. E esse texto, então, ele mostra a segurança da salvação, né? Como nós cremos no Senhor Jesus Cristo, nós desfrutamos dessa segurança mencionada pelo Senhor. Nós estamos nas mãos de Cristo e ao mesmo tempo nas mãos de Deus, o Pai. E o Senhor Jesus disse que da mão do Pai ninguém pode tirar, né? Ninguém pode arrebatar. Então é muito interessante. Nós damos graças a Deus por essa verdade tão solene que mostra a segurança, né? Dos salvos, dos servos de Deus. Nós vamos avançar um pouco mais, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Está em João 5:24, né? E observa o que está em destaque aí, né? Não entra em juízo. Nós sabemos que há muitos juízos mencionados na Bíblia, determinados por Deus, né? Mas a declaração do Senhor Jesus é que nós não vamos entrar em juízo. A
que é interessante é que o juiz que vai estar assentado nesse trono para julgar todas as pessoas naquele último dia é o Senhor Jesus. Né? Ele é que vai estar sentado nesse trono e vai fazer o julgamento das pessoas perdidas. Nenhum salvo vai aparecer aqui, somente os perdidos. Toda pessoa que hoje, por exemplo, ouve o Evangelho e não aceita, né? Não se converte a Cristo, continua aquela vida do mundo, do pecado, esquecendo que realmente tem um plano de Deus para a salvação. Então, essas pessoas que não são salvas, elas vão aparecer lá no grande trono branco no último dia. O Senhor vai ressuscitá-los e corpo, alma e espírito vão ser condenados pelo Senhor Jesus ali no último dia. Então nós temos que pensar nisso, não é? Temos que pensar, porque a pessoa às vezes acha que está tudo bom, não vai se ver, vão fazer os erros deles e não estão preocupados com nada disso. Nós estamos vivendo agora uma época bastante contaminada pelo pecado, né? As pessoas não estão dando muita atenção à obra de Deus, à palavra de Deus, ao caminho de Deus, mas naquele dia eles serão julgados. E o Senhor Jesus, que hoje eles rejeitam, é que vai julgar eles naquele dia. Vai ser realmente triste, né? Quando a pessoa ela ressuscitou, eu ressuscitei agora, né? Mas de repente ele vai lá perante o trono. Quem está sentado lá? O Senhor Jesus Cristo, que ele rejeitou abertamente enquanto ele vivia aqui na terra. Então nós temos que pensar nisso, né? Nós temos que nos preocupar com aquelas pessoas que não entendem e que precisam da nossa ajuda, né? Vamos lembrar disso, né? Só um minutinho, deixa eu mudar. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. É interessante observarmos isso, não é? O Senhor Jesus Cristo é, na verdade, o que salva-nos e aquele que intercede também por nós, não é? E nós temos na palavra, respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está destacado ali, né? Em vermelho: ninguém vem ao Pai se não for por Cristo. Então não adianta a pessoa escolher outros caminhos, né? Achando que vai dar certo, não dá. Em João capítulo 6 ele disse: eu sou o caminho, né? Ele não disse: eu sou um dos caminhos. Ele disse: eu sou o caminho, quer dizer, não tem outro, não tem outro. E nós precisamos sempre entender isso, não é? Se nós queremos chegar no meu céu, nós temos que pegar o caminho para o céu. É o Senhor Jesus. Quando a pessoa abre o coração, a pessoa crê nele, ela alcança a salvação e está já no caminho para o céu, né? Muito importante, irmãos. Você já creu? É uma pergunta, né? E você tem que pensar nisso. O computador deu os problemas e eu tive hoje muito tempo mexendo para ver se conseguir passar aqui, né? Mas ainda estamos com umas falhas aqui. Mas depois a gente consegue. Cuidado com os caminhos errados. Primeiro, se você permanecer na minha igreja até o fim, você será salvo. Está certo isso? Não é? Mas tem muitas pessoas que falam isso para a gente, né? E eles têm esse pensamento. Eles estão confiando neles mesmos. Estão confiando que eles vão permanecer na igreja deles até o fim. E aí eles vão ser salvos, não é? É impossível.
não há salvação em nenhum outro, não é? Então não adianta a gente criar circunstâncias para descarregar a nossa consciência e achar que está certo. Não está, não é? Segundo, se você se batizar na minha igreja, você está salvo. Não é? Todos nós sabemos quem faz isso, não é verdade? Mas é bom a gente lembrar que o batismo não salva ninguém. O batismo é uma obediência ao mandamento do Senhor Jesus para o salvo. Não é? Se a pessoa é salva, ele tem que se batizar. É a ordem do Senhor Jesus. Mas, quando a pessoa fala, eu me batizei, por isso eu estou salvo, a pessoa está perdida, né? Porque ela está confiando no batismo, não em Cristo. A primeira coisa que você tem que entregar a sua vida ao Senhor Jesus, aceitá-lo como seu Salvador e Senhor, né? Depois disso, pedir à igreja que você quer se batizar. O que é batizar? É se identificar com o Senhor Jesus Cristo na sua morte, sepultamento e ressurreição. Isso é o que significa o batismo. Todo crente tem que se batizar. O Senhor já lá na cruz, ele tinha tempo, não é verdade? Ele estava pendurado ali, morrendo já, ele ia morrer, né? Por isso, claro, não dava para ele sair da cruz e se batizar. Mas é bom lembrar que nós não podemos anular a obra do Calvário com pensamentos como esse, permanecer, defesa vai ser salvo, se batizar vai ser salvo, né? E um terceiro ponto se você não guardar o sábado, não tem salvação. Nós todos conhecemos o grupo que, em especial, faz isso, tem os grupos também. Mas colocar a guarda do sábado no lugar da obra do Calvário, nunca a pessoa vai ser salva. Guardar o sábado não traz salvação para ninguém. É uma obra, não é? Se a pessoa quer guardar o sábado, se ele é um judeu, isso aí é dos judeus. Então, na verdade, ele pode fazer isso. Mas se ele não crer no Senhor Jesus na obra do Calvário, não tem salvação, só por guardar o sábado. Né? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Esse texto anula todos os 3 pontos que nós observamos atrás, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, que está ali em Pedro, porque o maior, né? Porque é o artigo definido. Então é interessante. Eu sou o caminho. Não tem outro. É o Senhor Jesus. E toda pessoa que deseja ser salva tem que entregar sua vida a Ele, tem que servir ao Senhor. Né? Muito importante o que ele menciona aqui. O caminho é Jesus Cristo. Não tem outro. Agora vamos daqui para frente, nós vamos um pouquinho que não vimos outra vez. Né? A Nova Jerusalém é a morada dos salvos. O arrebatamento, ele está ligado com a Nova Jerusalém. Nós vamos observar isso mais detalhes. Vamos supor que uma pessoa é crente e ele morre. Quando ele morre, antes do arrebatamento, o povo vai ser então o povo dele, ou dela, né? Mas a pessoa que é alma e espírito, você não é corpo, você é alma e espírito morando no corpo. O que vai acontecer? Alma e espírito, o ser que habitava naquele corpo que morreu, vai para o paraíso. O paraíso não é a Jerusalém celestial. Então, o crente cristão, ele morreu, ele vai ao paraíso, né? Mas no arrebatamento, todas as pessoas salvas, os que estão nos túmulos, os que estão vivos, né? Vamos falar disso agora mesmo, vão para a Jerusalém celestial com o Senhor Jesus Cristo. Já não vão ao paraíso, que é um intermediário, né? Para julgar intermediário.
Agora é interessante para onde vamos após a morte. Eu acho interessante, né? Nós já falamos algumas vezes sobre o Senhor subir, e ele fala assim: nossa, se Deus quiser, eu não vou morrer. Né? Eu falo assim, né? Eu falei, cara, se Deus quiser, eu não vou morrer. Mas Deus quer que eu morra. Eu não decidi. Aí ele fica pensando. Mas, na verdade, todos os seres humanos são eternos. Né? Não adianta pensar que a vida vai terminar tudo aqui. Tem gente que, às vezes, né, sofre muito na vida, com enfermidade, problema, então ele se suicida. Por que ele suicida? Porque ele acha que ele morrendo tudo acaba. Né? E é uma ilusão, é um pensamento bobo, né? Porque, na verdade, quando a pessoa morre, outra vida começa. Né? O corpo é que morre, não é a pessoa. Nós nunca vamos morrer. Essa é a verdade. O corpo é uma casa terrestre, como Paulo fala em 1 Coríntios 15, né? E onde nós habitamos. E nós habitamos aqui por um tempo. Né? Então isso é bem interessante. Mas quando esse corpo já, essa casa já estiver toda estragada, né? Usando esse termo, então nós vamos deixar o corpo. E aí a pessoa salva, ele vai para o paraíso. Se ele não for salvo, ele vai descer ao inferno. Então é muito interessante, irmãos, né? A gente pensar nisso. Vou aprender isso aí. Observa uma coisa interessante, irmãos, né? Nós temos aqui duas pessoas que morreram. Né? Na primeira, a moça estava deitada, acho que no chão, né? E morreu, a pessoa saiu do corpo. E aqui, numa cama, certamente estava doente, morreu, e aí a pessoa saiu do corpo. A pessoa, não é o corpo só. Nós somos corpo, alma e espírito. Né? O corpo morre, a material é o espírito, que é o nosso ser. E nós somos eternos. Não precisa pensar que a coisa vai acabar uma hora e vai ficar tudo bem. Não é assim, não. Nós precisamos nos preparar para a eternidade. Né? Nós somos eternos, nós vamos viver eternamente, ou na eternidade celestial, ou no inferno. Então a pessoa tem que abrir os seus olhos, não é verdade? Quando a morte vem, a palavra morte é separação. Separação da alma e espírito do corpo. Isso vai acontecer em qualquer um que morreu, né? Agora, quando uma pessoa que não é crente morre, ela desce para o inferno. Por quê? Porque o inferno está embaixo. Justamente como Salomão demonstrou em Provérbios, né? Para o entendido ao caminho da vida que o leva para cima, para se desviar do inferno que está embaixo. Né? Então nós sabemos que o paraíso está em cima, mas o inferno está embaixo. E quando o espírito morre, ele desce ao inferno. Né? Agora, quando um crente salvo, né, o verdadeiro, aquele crente solo do homem, né, fachada, é um crente verdadeiro. Quando ele morre, ele não morre o corpo, né? Mas o que vai acontecer? Ele vai subir para o paraíso. Ele não vai para Jerusalém celestial ainda, né? Mas ele vai para o paraíso. E tanto o que vai para o inferno está esperando a ressurreição do último dia, como o que vai ao paraíso está esperando a ressurreição no arrebatamento. Então isso é muito interessante para nós, né? Sabemos com efeito que se esta tenda da nossa morada terrestre vier a ser destruída, temos uma casa que é obra de Deus, uma morada eterna nos céus. Olhando assim os textos da palavra, nós verificamos como é importante a gente ser um cristão e servir a Deus, não é? Às vezes nós, como crentes, não servimos a Deus como devíamos, né? Somos falhos,
deixamos de lado a nossa Bíblia, não lemos muito em casa, nem com a família, não frequentamos as reuniões para aprender, desenvolver mais, falhamos muito, né? Há muita falha na vida dos crentes e é preciso, então, a gente sempre pensar nisso, na verdade, pensar nisso. Nós sabemos que um dia nós vamos ter que deixar o corpo, né? Se for antes do arrebatamento, nós vamos então ao paraíso. Tudo é bom, né? Paraíso é bom, a Jerusalém celestial melhor ainda, né? E a gente dá graças a Deus por esta viva esperança que está dentro do coração de todos aqueles que entregaram suas vidas ao Senhor Jesus. Pessoas que não têm prazer no pecado, na ilusão, na vaidade dessa vida, mas que procuram servir a Deus direitinho, de acordo com a vontade do Senhor. Então, isso é importante para nós, não é? Para onde vamos após o arrebatamento? Agora vamos destacar um pouquinho, né? Após o arrebatamento, nós vamos para a Jerusalém celestial. E é importante, nossa morada eterna é celestial. O nosso futuro não é aqui. Às vezes há muitas pessoas, mesmo crentes, né? Eles acham que o futuro deles é aqui. Então é trabalhar de dia, de noite, não tem tempo para servir a Deus, nem para reunião nenhuma, né? Mas eles não estão entendendo, não estão entendendo que nossa morada é celestial e não terrena. Então nós vamos preparar muita coisa aqui, mas para largar tudo aí, não é? É verdade? Às vezes a nossa mente é fraca, nós não conseguimos entender. Então é preciso a gente sempre lembrar essa verdade. Nossa morada é na Jerusalém celestial. Agora vamos pensar o que acontece no dia do arrebatamento. Primeiro Tessalonicenses 4:16, o Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. É interessante, irmãos, não é? Porque nesse dia que já está chegando, fica muito aí, você vai se assustar, né? Nos nossos dias nós estamos vivendo próximo do arrebatamento, com certeza, né? Pelo que está acontecendo no mundo, pelas profecias e tudo, né? Mas observe bem, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Primeiro por quê? Porque os vivos terão que ser transformados para subir também. Mas os mortos vão ressuscitar primeiro, né? E quando nós observamos esse fato, é interessante, porque eles vão ressuscitar antes que o Senhor transforme os vivos, né? Então é interessante. E a gente pensar, por exemplo, no que vai acontecer, né? É muito importante. Depois nós, os que como somos vivos, seremos arrebatados com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Eles não vão primeiro para o céu, né? Nós vamos juntos. Os mortos ressuscitam, os mortos em Cristo. Os que não são crentes não ressuscitam. Os vivos são transformados e juntos vão subir para encontrar o Senhor nas nuvens e dali ir para o destino eterno que é a Jerusalém celestial. Agora é interessante, irmãos, né? A gente observar isso. Nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E é bem interessante para nós isso, né? O que acontecerá com os que estiverem vivos no arrebatamento? Isso é interessante também.
num piscar de olhos, o som da trombeta final, pois a trombeta soará ao som da trombeta final, pois a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, os vivos, seremos transformados. Quando nós observamos essa palavra, incorruptíveis, então nós descobrimos que na ressurreição os mortos serão transformados pelo poder de Deus, e eles já ressuscitam incorruptíveis. O que é isso, não é? Nós estamos agora habitando um corpo que é corruptível, quer dizer, o pecado está presente, a natureza pecaminosa está no nosso corpo, e nós sofremos por causa disso, não é? Nós envelhecemos, nós ficamos doentes, nós passamos a ter problemas no nosso corpo, né? Uns usam óculos porque a vista já não está boa, né? Outros às vezes têm dificuldade para ouvir, porque a audição já não está boa, e assim vai. Quando a gente vai ficando mais madurinho, né? Essas coisas vão acontecendo. Então nós sabemos que isso é corrupção do corpo. Nós somos de fato corruptíveis, somos corruptíveis, e nós precisamos passar por uma transformação. Então, quando nós somos ressuscitados, nós seremos transformados pelo poder do Senhor Jesus Cristo, né? É interessante, né? Observe esse segundo quadro, né? Essa é a ilustração, né? Aqui nós temos uma pessoa numa cadeira de roda e talvez a filha, a esposa, não sei, né? Empurrando ele com a cadeira de roda, porque ele não pode andar. Ele está com problema, certamente, nas suas pernas, né? No seu corpo, um defeito, talvez falta uma perna, talvez falta um pé, né? Mas ele morre. E o que vai acontecer? Quando ele ressuscitar para subir ao céu, olha aqui, tem alguém com problema faltando braço, faltando perna, né? Porque a pessoa ressuscita em glória, ressuscita em incorrupção, né? Ressuscita num corpo imortal, glorificado, um corpo para habitar os céus. Então, naquele dia, se a pessoa tem problema de visão, vai ficar bom, o ouvido vai ficar bom, né? Se faltar um membro, vai ter todos os membros. Então, vai ser um dia fantástico na vida de todos os salvos, tanto aqueles que morreram como aqueles que estão vivos, né? Todos passarão por uma transformação, se tornando seres incorruptíveis, imortais, eternos, né? Então a gente vai, graças a Deus, por essa verdade. Isso vai acontecer com quem pertence ao Senhor Jesus Cristo, né? O descrente não. O descrente não ressuscita, ele não será transformado para subir para a glória. Não. O descrente vai ressuscitar no último dia da história do mundo, para comparecer no juízo final e a receber a sentença por meio do Senhor Jesus, que ele rejeitou. Às vezes é uma pessoa que ouviu muitas vezes a palavra, entendeu o Evangelho, mas não quis aceitar. Ele preferiu o mundo, preferiu o pecado, preferiu a ilusão dessa vida, né? Do que viver para Deus, servir a Deus. Então, na verdade, essa pessoa vai ressuscitar só naquele último dia. Agora, esse dia do arrebatamento é um dia glorioso. Não é só esperança, né? Não é só esperança, é um dia de glória. Aquele que morreu cheio de defeito ressuscita perfeito, não é? E aquele que está vivo também cheio de defeito como nós, né? Vai ser perfeito. E esses seres imortais receberão a glória dos céus e subirão para estar com o Senhor ali na Jerusalém celestial. É realmente fantástico, é muito bom. Depois que a gente olha para essas coisas, a gente entende o valor
ser um servo de Deus. Isso é importante. O mundo não tem essas coisas para oferecer, é só a perdição. Então nós precisamos abrir os olhos, precisamos entender e precisamos servir ao Senhor com zelo, com amor, com dedicação, né? Porque essa é a vontade de Deus para todos nós. Agora observe bem o nosso texto inicial, não é? Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. É coisa maravilhosa, né? Quando a gente olha para esse texto, e nós estamos observando que o Senhor Jesus pode salvar totalmente, né? Não é uma salvação mesquinha, não, ele vai salvar só do pecado, não, é uma salvação total, né? Ele vai nos salvar mesmo de uma forma total. E ele, além de nos salvar, ele vive para interceder por nós, né? Então o Senhor Jesus vive para nos ajudar, vive para interceder por nós. Não podemos esquecer disso, senão nós vamos ser como alguns crentes, né? Que não leem nem a Bíblia, não tem interesse nas reuniões e acha que é crente, fala que é crente, né? Não, o crente é aquele que tem o Senhor Jesus Cristo, ele ama o Senhor, ele ama a palavra do Senhor, ele ama a obra do Senhor, e nós temos que dar demonstração de todas essas coisas na nossa vida, né? Se alguém ouve a minha voz e abre a porta, eu coloquei ali uma ilustração, porque o Senhor ele não está batendo na porta da sua casa, né? Ele está batendo na porta do seu coração. Ele quer entrar na sua vida, ele quer ser o Senhor da sua vida, ele quer te abençoar, não é verdade? Então isso entrarei em sua casa e serei com ele e comigo. Então essa comunhão é descrita na palavra seara, ele e comigo, né? Então nós precisamos dessa comunhão com o Senhor Jesus, e é muito precioso quando nós entendemos isso, quando nós entregamos nossa vida a Ele, quando nós servimos a Ele com todo o nosso coração, né? É isso que realmente o Senhor deseja, e eu espero que todos nós tenhamos esse compromisso, né, com o Senhor. Alguém conhece onde está escrito? Ao final da terra, o céu vai continuar. Então, bem bonito, né? Tem no nosso lar, a gente canta muito bem, agora faz muito tempo que a gente não canta. Mas é uma verdade preciosa. Termina aqui, mas continua lá. E a pergunta é: você é um crente verdadeiro? Tem no coração o desejo de andar com o Senhor, servir ao Senhor? Pensa nisso, é muito importante. Nós não vamos avançar mais, né? Nós vamos um dia habitar a Jerusalém Celestial, vamos estar com o Senhor por toda a eternidade. Aqui tem lutas, tem dificuldades, tem, mas é aqui. Mas depois que nós partimos aqui para estar com o Senhor, tudo isso acaba, né? E nós vamos ter uma vida muito abençoada na presença do Senhor Deus. Então lembra disso, abra o seu